Hoje eu quero compartilhar com vocês os melhores ensinamentos, na minha opinião, desse livro que é maravilhoso, do Dr. Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu dividi em 5 ensinamentos principais que eu considero os mais importantes. Então eu vou explicar o conceito que ele diz no livro, eu vou comentar, fazer um resumo, comentar com vocês, falar minha opinião e dar dicas práticas de como que a gente pode utilizar esses ensinamentos no dia a dia, porque teoria sem colocar na prática não adianta nada. É um dos livros mais conhecidos dele, tá, gente? E ele não aborda só o poder da mente. Esse livro é como se fosse um manual prático que é fundamentado em estudos de neurociência, epigenética e física quântica, como a maioria dos livros do Dr. Joe Dispenza. Ele é um pesquisador nessas áreas. Então ele conta nesse livro que durante a sua jornada ele começou a observar pacientes que vivenciaram remissões espontâneas de doenças graves. Então ele dedicou a sua vida a estudar a neuroplasticidade, a psiconeuroimunologia, né? Nome feio, grandão, mas é isso. Para entender o que havia acontecido no cérebro e no corpo dessas pessoas. E a conclusão da pesquisa foi que a mudança pessoal não é um ideal que é vago, mas é um processo científico tangível e alcançável, segundo as conclusões dele. E se a gente soubesse que os nossos pensamentos criam ativamente a nossa realidade? Se a gente compreendesse que cada escolha, cada sentimento, cada comportamento reforçam quem você é, pro bem ou pro mal, tá, gente? Não é só de um lado, não. Então, por que a gente vai esperar por uma crise, uma perda, uma doença, para a gente reavaliar quem nós somos, quando a gente pode evoluir de uma forma alegre, inspirada? Então, essas são as perguntas filosóficas dessa jornada de autotransformação nesse livro, tá? É a base desse livro para um entendimento mais profundo de como que a mente e a matéria estão totalmente conectadas. A premissa mais libertadora desse livro é que o maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser o seu eu antigo. Por isso o nome do livro, o hábito de quebrar o hábito de ser você mesmo, né? Ele está falando de ser você mesmo, seu eu antigo, aquele que você não gosta, aquele que tem um monte de hábito errado, um monte de coisa que te atrapalha, um monte de procrastinação, autossabotagem. Então, nós somos condicionados por um ciclo vicioso de pensamentos e sentimentos que já são familiares, são coisas que a gente já conhece, está acostumado. Eles são governados por programas subconscientes que mantêm a gente preso no passado. Mas nós possuímos ferramentas biológicas e neurológicas para desconstruir essa nossa mente antiga e criar um novo futuro para nós mesmos. E nesse livro ele mostra qual que é o caminho científico para você fazer tudo isso. O primeiro ensinamento que eu separei aqui para vocês é que você é um criador quântico. Então a gente precisa abandonar aquela visão clássica e mecânica da nossa realidade que nos coloca como vítimas das circunstâncias. O modelo quântico revela uma verdade mais poderosa. A nossa mente subjetiva tem um efeito mensurável e direto no nosso mundo objetivo. Ou seja, essa mudança ela é possível de ser medida cientificamente. Essa mudança de paradigma, né, é o primeiro passo para nós reivindicarmos o nosso poder como criadores. Entenda, a energia responde à nossa atenção consciente, no nível subatômico, tá? No nível da física quântica. Então, um átomo que é composto por 99,999999% de energia e 0,00001 de matéria física, existe como uma onda de infinitas possibilidades até que um observador foque a sua atenção e colapse essa onda em uma partícula, ou seja, em matéria física, o experimento da dupla fenda. Então, mente e matéria não estão separadas, elas estão totalmente conectadas. O campo quântico, gente, é um mar de informações e de energia, e ele contém todas as realidades potenciais. Isso significa que já existe uma realidade na qual você é saudável, próspero, realizado, cheio de dinheiro. Essa realidade está apenas esperando ser observada, ela está lá como uma onda quântica
que quando for focado, ou seja, quando a gente colocar o foco observador, né, que somos nós, observarmos essa onda, colocarmos o foco, ela se torna realidade, ou seja, quanto mais foco, mais chance dela se tornar realidade. A nossa realidade física, se transformar em matéria, colapsar a função de onda em matéria física. A forma como nós nos comunicamos com esse campo quântico é através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pensamentos enviam um sinal elétrico, sentimentos geram um campo magnético. Juntos eles criam uma assinatura eletromagnética. Então vamos desenhar para a gente, que eu gosto de usar meu caderninho, vocês sabem, né? Então vamos lá. Então, o pensamento tem um sinal elétrico. O sentimento, sinal magnético, ou seja, atrai, certo? Pensamento, sentimento. O que eles geram quando eles se juntam? Uma assinatura eletromagnética. É isso que eu acabei de falar. Se vocês quiserem dar um print no desenho lindo, maravilhoso que eu faço. Percebeu? Então, o princípio é esse. Pensamentos geram eletricidade. Sentimentos geram magnetismo. Os dois juntos geram uma assinatura eletromagnética. Essa assinatura eletromagnética é que sinaliza quem nós estamos sendo para o universo, para o campo quântico. O princípio-chave é você sempre agradecer antes de receber. Vocês já cansaram de ouvir, mas é isso. Quando você gera uma emoção elevada da gratidão por um evento futuro, como se ele já tivesse acontecido, o seu corpo fica convencido de que essa experiência é real. Você deixa de esperar por algo externo para mudar o seu estado interno. Causa e efeito. E você passa a usar o seu estado interno para causar um efeito no mundo externo. É o contrário, entendeu? Geralmente a gente espera que as coisas aconteçam no mundo exterior para que a gente se sinta bem ou mal, né? A gente reage ao que está acontecendo fora. Quando na verdade aqui ele diz que tem que ser o contrário. Nós precisamos primeiro agir internamente como se já tivesse acontecido aquilo que a gente quer, para que depois isso se manifeste no mundo exterior, ou seja, na nossa parte física. O segundo ensinamento. Para mudar, você precisa ser maior que o seu eu. Existem 3 grandes obstáculos que mantêm a gente preso ao hábito de ser nós mesmos: o ambiente, o corpo e o tempo. Quando a gente pensa e sente de acordo com esses 3 elementos, que ele chama de os 3 grandes, a gente perpetua a mesma realidade. A verdadeira mudança exige que nós nos tornemos maiores que eles. Porque, gente, o nosso cérebro é moldado para ser um reflexo do nosso ambiente externo. Todas as experiências com pessoas, lugares e objetos que são familiares, elas estão armazenadas como conexões sinápticas no nosso cérebro. A lei de Hebb, que é um princípio da neurociência, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. E isso quer dizer o quê? Que nossas rotinas diárias disparam repetidamente os mesmos circuitos neurais, reforçando a mente do nosso antigo eu, ou seja, os mesmos hábitos, as mesmas reações, os mesmos processos. Isso só alimenta o que a gente já é. Então é por isso que parece impossível mudar quando você está na mesma casa, com as mesmas pessoas, dirigindo da mesma rota para o trabalho. O seu cérebro não é apenas influenciado pelo seu ambiente. Ele se torna um reflexo neurológico literal desse ambiente. Mudar é declarar que a sua vontade é mais forte do que essas circunstâncias. Então, como que faz isso, Vanessa? A chave é o ensaio mental. Estudos com pianistas que praticaram mentalmente provam que nós podemos mudar a fiação do nosso cérebro apenas com o pensamento. Quando a gente torna o pensamento mais real do que o ambiente,
o seu cérebro deixa de ser um registro do passado e passa a se tornar um mapa do futuro. Então, esses pianistas que treinaram só mentalmente algumas músicas, quando eles foram tocar a música, saiu perfeito, como se eles tivessem estudado aquelas obras por muito tempo, como eles costumavam estudar. Eles só treinaram mentalmente, o resultado foi o mesmo. Percebeu como que é essa influência da nossa mente, da nossa imaginação, como se a gente tivesse, quando a gente acredita que alguma coisa é verdade, essa coisa se torna realidade porque o nosso cérebro acredita que já é real. Nós estamos presos num ciclo vicioso de pensar, sentir e pensar. O pensamento gera o quê? Um sentimento, então a gente sente, e quando a gente sente, a gente volta a pensar. Isso se torna o quê? Um ciclo vicioso. A gente não consegue sair dessa roda. Sabe aqueles pensamentos obsessivos, aquelas coisas que a gente não consegue tirar da cabeça, que voltam a se repetir? É exatamente isso, porque quando a gente pensa, a gente tem um sentimento em relação ao pensamento. A partir do momento que você tem um sentimento em relação ao pensamento, te gera outros pensamentos, e assim vai. E assim vira aquela bola de neve. Cada pensamento, pessoal, gera substâncias químicas no nosso cérebro, que produzem uma emoção correspondente. Aos 35 anos, estima-se que 95% do que nós somos é um conjunto de programas subconscientes e reações emocionais que já estão memorizadas em nós. O corpo, basicamente, se torna a mente subconsciente. Esse ciclo, gente, é como se fosse aquele rato na roda, sabe? Que mantém a gente preso em padrões emocionais, que se repetem o tempo todo. O corpo, que deveria ser o servo da nossa mente, ele se torna o senhor. Isso acontece por quê? Porque o corpo se vicia quimicamente nas emoções que são familiares. O corpo fica viciado em culpa ou em qualquer emoção, da mesma forma que ficaria viciado nas drogas. É por isso, gente, que o pensamento positivo por si só, ele falha. Você pode pensar conscientemente em ser feliz, mas se o seu corpo foi condicionado por anos a se sentir infeliz, ele vai sabotar os seus esforços, a memória celular dele. A verdadeira mudança acontece quando você decide pensar maior do que como você se sente, quebrando esse vício emocional do corpo, essa química emocional que o corpo está acostumado a sentir. A maioria de nós vive em antecipação, né? Um futuro previsível. A gente fica tentando prever o futuro. Mas como que a gente prevê esse futuro? Baseado nas memórias do passado ou revisitando constantemente essas mesmas memórias. Essa projeção mental condiciona o nosso corpo a acreditar que está vivendo numa época diferente do momento atual, do momento presente. E, gente, como eu sempre digo, o momento presente é a única porta de acesso que a gente tem para o campo quântico, onde todas as possibilidades existem. Para a gente criar um novo futuro, a gente precisa abandonar a consciência desse tempo linear, que é passado, presente e futuro, que uma coisa acontece atrás da outra. Só existe o presente. Põe foco nisso. Pensa dessa maneira, só põe isso na sua cabeça. Só existe o presente, esquece o passado, esquece o futuro. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer planos, mas tenta por um momento, quando você está tentando imaginar a realidade que você deseja, esquecer que existe passado ou futuro. Simplesmente sinta como se você estivesse vivenciando aquilo que você quer. Porque quando a gente foca na realidade desejada agora, ou seja, numa nova realidade, mas acontecendo agora, nesse momento, a gente sente as emoções dessa realidade. E aí o que acontece? Nós transcendemos o tempo linear. O seu corpo começa a mudar biologicamente, para parecer que o evento já aconteceu. E ele puxa essa nova realidade para sua vida. Ou seja, ele tira do campo das ondas quânticas, né? Da possibilidade e traz para a vida real. Tira do mundo das ideias e traz para o mundo real. Sabe aquela coisa que eu sempre falo para vocês, ó? Tudo começa aqui, ó, no mundo das ideias. Tudo começa no mundo das ideias. Que é o quê? Pensamento.
Para ele, isso aqui é o que? A onda, certo? Onda. Para se tornar físico, real, se transformar em partícula, só existe uma chave. E essa chave é o quê? O agora. O que você sente no agora é que é a chave da porta para essa realidade desejada que você quer criar. Simples assim. Ah, eu sei, Vanessa, é simples, mas não é fácil de fazer. Ninguém disse que era fácil de fazer. Eu disse que a ideia, o conceito é simples. Mas fazer vai depender de várias coisas são as coisas que a gente estuda aqui no canal, por exemplo. Precisa de dedicação, não é da noite para o dia, como eu digo. Tudo que você está vivendo agora é fruto do que você pensou, sentiu lá no passado, certo? Então, se você quer um futuro diferente do agora, você tem que começar agora a pensar e sentir diferente para que o seu futuro seja diferente daquilo que já aconteceu, que você está acostumado. É isso, basicamente. E isso leva o quê? Tempo, dedicação. É um processo. A gente não consegue assim, ó, infelizmente, porque a gente está na parte física, a gente não está só em espírito. Se a gente estivesse só no mundo astral, no mundo espiritual, a gente conseguia realizar na hora. Mas aqui é matéria. A matéria tem que condensar primeiro. A energia tem que condensar para chegar aqui na matéria. Então, primeiro está no mundo das ideias, que é sutil, para descer para cá, tem o processo de concretização, de consolidação, densificação da energia. Percebe? O modo sobrevivência é ativado pela resposta de lutar e fugir. Isso inunda o nosso corpo com hormônios do estresse. Então, quando nós estamos nesse modo de sobrevivência, o nosso foco se estreita para os 3 grandes, que é aquilo que eu falei antes. Nosso corpo ameaçado, nosso ambiente perigoso e o nosso tempo limitado. E a gente se torna materialista e egoísta. Em contraste, quando a gente está no modo de criação, a gente transcende esses 3 grandes. No estado de criação, nós nos tornamos ninguém, sem corpo, sem coisa, sem tempo. Pura consciência. Nós acessamos o campo quântico. Esse é o modo de criação. A diferença, gente, entre esses 2 estados é energética, tá? Emoções de sobrevivência, como raiva, medo, vibram numa frequência baixa e lenta. Isso nos torna o quê? Mais densos, mais matéria. Em contraste, as emoções elevadas, como amor, alegria, gratidão, elas vibram numa frequência alta, rápida, mais rápida. Isso se torna o quê? Menos matéria e mais energia. Mais sutil, menos denso. Muitas vezes nós nos viciamos nos nossos próprios problemas, porque eles nos fornecem a corrida química da sobrevivência, vamos dizer assim. Eles nos fornecem esses hormônios da sobrevivência que a gente já está acostumado. Então é mais seguro para a gente, para o nosso cérebro. Embora isso seja destrutivo, é familiar, a gente já conhece. Então é menos perigoso na nossa mente, entendeu? Para entrar no modo de criação, é preciso a gente esquecer desse eu antigo que a gente está acostumado. Quando a gente faz isso, a energia que antes era consumida pela sobrevivência é liberada e torna o quê? Matéria-prima. Essa energia se torna matéria-prima para criar uma nova realidade. Essa energia que é liberada, gente, é a chave para curar essa dissonância interna entre quem a gente aparenta ser e quem realmente nós somos. É um conflito que o Dr. Joy chama no livro de lacuna de identidade. O 4º ensinamento aqui é fechar essa lacuna para liberar a sua energia criativa. Alcançar a autenticidade exige que a gente esteja em alinhamento, um alinhamento profundo. Aconteceu alguma coisa aí? Polícia, bombeiro, sei lá. Não, isso é polícia. Enfim, alcançar a autenticidade exige um alinhamento profundo entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. A dissonância entre esses 2 eus cria uma lacuna
lacuna que consome a nossa energia vital e nos impede de criar o futuro que a gente deseja. Ele faz uma analogia aqui das duas mãos, né, para explicar isso, para explicar essa lacuna. A mão de cima representa a imagem que a gente projeta para o mundo. A mão de baixo representa quem realmente nós somos por dentro. Nós vivemos uma dualidade, utilizando as distrações do mundo exterior para fugir de quem realmente nós somos, de como realmente nós nos sentimos. A energia necessária para manter essa fachada, né, que a gente quer manter para os outros, é muito grande, gente. Por isso que não sobra energia para a gente criar. E essa lacuna é mantida pelo quê? Pelos vícios emocionais. Na meia-idade, por exemplo, as distrações externas perdem o seu poder, mas o vazio se torna muito grande. Isso leva a uma crise ou a um despertar. Fechar essa lacuna significa a gente desmemorizar a emoção que nos define por dentro. A vitimização e a carência. A energia liberada não apenas cura internamente, mas reorganiza a nossa realidade externa. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem para identificar, confrontar e desmemorizar essas emoções, fechando essa lacuna entre as duas mãos que ele fala, é a prática da meditação consistente, né? Aquela sempre. E o quinto ensinamento aqui é: a meditação é a ferramenta para mudar o seu estado de ser. Então, longe de ser uma prática esotérica, gente, a meditação é um processo neurológico e biológico preciso para realizar essa mudança. A função estratégica é permitir que a gente vá além da mente analítica para acessar e reprogramar o nosso sistema operacional subconsciente. Meditar, gente, significa familiarizar-se com o eu. Para acessar o subconsciente, nós precisamos desacelerar nossas ondas cerebrais, beta, né? Que é o estado de ondas cerebrais da mente analítica quando a gente está acordado, que nos mantém presos, né, nesse modo de sobrevivência e focados nesses três grandes que eu falei. E a meditação é desacelerar a mente conscientemente, desacelerar essas ondas cerebrais para alfa e para teta, que são os estados onde a porta para o subconsciente se abre e a gente pode passar do estado de sobrevivência para o estado de pura criação. Então a meditação é chave para tudo, vocês já perceberam, né? Muita gente acha besteira, mas se você se dedicasse a meditar pelo menos 10 minutos por dia, você ia ver a diferença que isso ia fazer na minha vida. Eu sei porque fez muita diferença na minha quando eu comecei realmente a praticar com consistência. Eu comecei com um pouquinho e fui aumentando. Hoje é um dos momentos mais prazerosos do meu dia e mais importantes. Então, como que a gente aplica isso no dia a dia? O método que ele ensina é um método para ir diretamente do pensar para o ser, contornando a necessidade da ação física. Então, durante a meditação, através do ensaio mental, você não apenas visualiza o seu futuro, mas você também sente a emoção elevada desse futuro. E aí você recondiciona o corpo a uma nova mente. Quando você sai da meditação, você não é mais a mesma pessoa, pode ter certeza. Você foi alterado neurológica e quimicamente. E ao manter este novo estado de ser ao longo do dia, você deixa de ser um produto do seu passado e começa a se tornar o criador do seu futuro. E atrai uma nova realidade que vai corresponder ao que você está sendo agora, mesmo que seja no seu pensamento, na sua imaginação, durante a meditação ou a visualização. A gente precisa entender que a transformação não acontece apenas no silêncio da meditação. Ela se consolida na nossa prática diária. Então agora, para finalizar, eu quero dar 3 dicas do dia a dia que a gente pode fazer para utilizar os ensinamentos desse livro e quebrar o hábito de ser você mesmo, tá? São exercícios simples para você treinar sua mente, o seu corpo, para viver um novo estado de ser. Então, a dica 1. Esse exercício treina a habilidade de você se tornar consciente do inconsciente, vamos dizer assim. É um pilar central para a mudança, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai configurar
Alarmes aleatórios no seu celular. Quando um alarme tocar, você vai parar por 30 segundos. Você vai respirar fundo e vai perguntar para si mesmo: quem eu estou sendo agora? Que pensamento eu estou pensando agora? Que emoção eu estou sentindo agora? Qual que é o objetivo, gente? O objetivo é interromper os programas automáticos que rodam em segundo plano e devolver o controle do seu estado de ser no momento presente, que é o único lugar onde de verdade a mudança vai acontecer. Segundo exercício, eu chamo do Diário da Gratidão Futura. Para você colocar esse princípio de causar um efeito, esse exercício vai treinar o seu corpo para habitar emocionalmente no seu futuro desejado, enviando um sinal poderoso e coerente para esse campo quântico. Então, todas as noites, você vai escrever um diário de 3 coisas pelas quais você é grato no seu futuro desejado, como se ele já tivesse acontecido. Por exemplo, eu sou imensamente grato pela energia e saúde vibrantes que eu sinto no meu corpo. Eu sou imensamente grato pela fortuna e sucesso que eu tenho hoje. Eu sou imensamente grato pelo amor verdadeiro que eu vivo hoje. Enfim, você vai criar 3 coisas pelas quais você é grato, vai ser grato no futuro, como se ele já tivesse acontecido. Qual que é o objetivo, gente? Essa prática aplica diretamente o ensinamento de agradecer antes de receber. Ela treina o seu cérebro e o seu corpo para sentir as emoções elevadas de um evento antes que ele realmente se manifeste. Isso faz o quê? Ele se materializar. E a terceira dica é o ensaio mental de 5 minutos. Essa técnica aplica diretamente o princípio do ensaio mental que pode mudar o cérebro antes da experiência, preparando esse cérebro para um novo futuro. Então, todas as manhãs antes de sair da cama, você vai dedicar 5 minutos. 5 minutos apenas. Esses 5 minutos, você vai ensaiar mentalmente como o seu novo eu agiria em um desafio específico daquele dia. Por exemplo, se você está trabalhando para ser mais paciente, você vai se visualizar respondendo com calma numa reunião que é estressante, tendo mais paciência antes de gritar com uma pessoa que você quer dar uma resposta que ela merece. Enfim, você vai treinar uma situação que te deixa estressado e que você está querendo trabalhar no seu dia a dia. Qual que é o objetivo dessa prática, gente? É instalar o hardware neural necessário antes da experiência ser real. Porque quando a gente prepara o cérebro e o corpo para responder de uma nova maneira, a gente deixa de reagir com base nos velhos hábitos e passa a agir a partir da nossa nova consciência. Ou seja, a gente age com consciência e não no automático, né, que a gente já está acostumado a fazer. Então, só para finalizar, esse livro é um convite para a gente superar as nossas limitações do passado, para a gente fazer uma transição de vítima para uma pessoa que define as causas e os efeitos, ou seja, um criador quântico. Você entende que você cria as causas e os efeitos na sua vida. Você aprende a causar um efeito na sua vida e não a reagir a ele. Você sai de um ser que vive em sobrevivência, reagindo ao ambiente e a tudo que acontece, para ser um ser que vive na energia da criação, moldando a sua realidade. Você sai de uma identidade definida por um passado para um futuro que é criado a partir do seu presente que você escolhe. E finalmente de ser uma pessoa que é presa pelas amarras do conhecido para se tornar um ninguém que está aberto às infinitas possibilidades do desconhecido. O maior hábito que a gente pode criar de verdade não é o de meditar ou de pensar positivo, mas é o de expressar a nossa natureza real, que é divina, da nossa centelha divina, do nosso eu superior. É a gente se habituar a viver num estado de ser elevado, de alegria, de amor, de gratidão, e não depender de nenhuma condição externa para existir. É reconhecer que a inteligência universal que anima tudo
mantém o nosso coração batendo. E essa, gente, é a mesma força criativa que tem dentro de nós, esperando para ser despertada, para criar tudo que a gente quer na nossa vida. A gente precisa aceitar o nosso poder como criador. Então, abraça o desconhecido. Se renda a uma mente maior. Comece a se tornar hoje a versão que você quer de si mesmo. O futuro não é algo que a gente está esperando, mas é algo que a gente está criando nesse momento. Bom, gente, esse era o recado desse vídeo. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo muito vocês a lerem, quem não leu, e a praticar essas dicas que eu dei aqui, tá? Esses foram os melhores ensinamentos que eu tirei desse livro, e eu gostaria que você deixasse aqui para mim nos comentários se você já leu o livro, se você pretende ler, e qual foi o ensinamento que mais tocou você nesse vídeo, tá? Para eu saber que você ficou aqui até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo, e convido vocês a participar dos meus canais de cortes e o Vanessa Passos, que são os meus outros 2 canais. Beijo, te vejo na próxima.